Boa noite. Boa noite, querida Carmelita. Vamos dando aí pra gente um feedback com relação à imagem, ao som. Estão conseguindo me ouvir bem? Obrigada, querida. Então vamos nesse momento, mais uma vez, dando as boas-vindas e a boa noite aos irmãos queridos que estão nesse momento entrando pelo Instagram do Centro da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. É com muita alegria que aqui estamos nesta noite para dialogarmos, para nos instruirmos, para aprendermos um pouco mais. Então, para harmonizar o nosso momento, antes da nossa prece, eu escolhi uma mensagem de André Luiz, do livro Espírito da Verdade, intitulada Tranquilidade. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre no pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Faça o bem o quanto que possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Estime a simplicidade. O luxo é mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender os familiares como você trata a vizinhança. Em favor de sua paz, converse. Fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. André Luiz. Então, com essa mensagem, nós vamos nos harmonizando, nos tranquilizando e, nesse momento, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga para fazer a nossa prece. Os irmãos que assim desejarem podem fechar os olhos e podem se harmonizar melhor com eles fechados. Eu, particularmente, gosto de fazer minhas preces de olhos fechados. Então, vamos lá, meus queridos irmãos. Que Jesus, nosso mestre querido, irmão amoroso e bondoso, possa nos conduzir nesta noite em minhas palavras, para que possamos passar e aprendermos os teus ensinamentos, mestre querido. Que as tuas bênçãos de luzes estejam conosco, clareando as nossas mentes, organizando os nossos pensamentos. Ilumina os nossos lares nesse momento, higienizando cada casa, Senhor, que leva o teu evangelho para dentro dela. Iluminando as mentes dos irmãos que necessitam de luz e de paz. E assim, mestre querido, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos nesta noite trabalhar um tema muito oportuno para todos nós, todos aqueles que se dizem espíritas. Então, nós hoje vamos trabalhar espírita, instruí-vos. E aí, o que seria essa instrução? O que é que quer dizer quando nós, irmãos queridos,
que aderimos à doutrina espírita e procuramos trabalhar nessa seara de luz, levando ao alcance de todos a paz, a harmonia. Então, para que a gente possa entender, compreender algo, precisamos conhecer esse algo. Até mesmo as pessoas que às vezes tentam julgar, elas precisam primeiro conhecer. Então, tornar conhecimento significa conhecer algo para que a gente possa compreender e entender os seus aspectos mais profundos. Não precisamos nos aprofundar quando queremos saber de algo na sua simplicidade. Então, a gente trouxe primeiro, para começarmos a falar, a pergunta: o que é o Espiritismo? Como podemos falar da doutrina espírita? Como podemos dizer que somos espíritas se nós não conhecemos a doutrina espírita? E aí Kardec, no preâmbulo de que é o Espiritismo, ele coloca assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Veja só, Kardec está aqui colocando que a doutrina espírita, ela não é uma doutrina como tantas outras que se surgem, que vive no maravilhoso, no espetáculo das manifestações mediúnicas. Kardec aqui ele fala que é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Ou seja, é a doutrina que estuda, que compreende e comprova através da ciência que existe a outra vida, que existe, como muito comumente falamos, a vida após a morte. Porque, meus irmãos, a morte não existe. O que existe é só uma passagem. E nós aqui na Terra, nós estamos de passagem. Nós estamos por um momento, por um determinado período. Não vamos achar que por estarmos aqui nesse planeta, nós aqui ficaremos raízes. Não. Nós não fincaremos raízes neste planeta. Porque esse não é o nosso verdadeiro lar. O nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual, como bem nos falou Jesus quando ele disse: meu reino não é deste mundo. Então nós vamos para o reino do Cristo, que é o reino espiritual, o reino da espiritualidade. E Kardec nos fala que essa comunicação, ela é comprovada através da ciência, a comunicação do mundo material, do mundo corporal, com o mundo espiritual. E aí, nesse momento, nós percebemos, né, que a doutrina espírita, ela é muito mais ampla do que muita gente às vezes acha. Tem uma amiga querida que ela gosta muito de dizer que às vezes as pessoas romantizam muito a doutrina espírita, né? São as pessoas que ficam naquela fase romântica, né? Aquelas pessoas que gostam dos romances, porque realmente os romances, eles também nos trazem os ensinamentos. Eles também nos instruem com relação a como devemos nos portar. Mas muitos de nós focamos, nós temos um direcionamento onde nós damos prioridade mais à história em si do que à sua essência. E nós temos que fazer o contrário, nós temos que observar a essência de cada história, de cada romance que nos é trazido. Procurar entender e compreender o que é que a espiritualidade está querendo nos mostrar, trazendo aquela história, trazendo aquele enredo. Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina científica, filosófica e religiosa no ponto de nos ligarmos a Deus. E ela foi constituída de 5 obras fundamentais. E aqui nós vamos
elencar essas obras para que nós possamos entender e compreender como surgiu a doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro que foi lançado em 1857. Então, esta obra foi recebida por Kardec, onde era um livro de perguntas e respostas, que é justamente a parte filosófica da doutrina espírita, que é justamente essa comunicação, que a gente sabe que a filosofia é a comunicação através do ensinamento. Então, houve essas perguntas que Kardec fez à espiritualidade e foram coletadas e compiladas neste livro. Então, muitas questões que até hoje nós vivenciamos, muitas curiosidades que nós temos, nós encontramos nesse livro, né? O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, em 1861. Kardec resolvera dedicar um livro especialmente à mediunidade. Olha eu aqui falando da mediunidade, que é aí a praia da nossa querida amiga Carmelita, né, Carmelita? E Kardec, ele vendo que havia necessidade de fazer uma instrução, uma orientação aos médiuns, porque sabemos que os médiuns são aquelas pessoas que têm uma faculdade mais avançada. Ela não é que o médium seja mais evoluído do que as outras pessoas, não. Nós os médios, porque todos nós somos médios, porque possuímos a inteligência, a sensibilidade, a intuição, e tudo isso faz parte da nossa mediunidade. Então, todos nós, né, que viemos com alguma faculdade mediúnica, nós precisamos aprender, compreender, estudar. E para quê? Para controlar essa mediunidade. Porque quando nós estamos em desalinho, nós estamos em desequilíbrio, o que é que nos acontece? Acontece que, como eu não sei controlar o meu corpo, as manifestações que apresentam, eu posso, em qualquer lugar, em qualquer momento, dar comunicações mediúnicas. Porque os espíritos que estão do outro lado, eles não querem saber se é o momento certo, o local certo. Quem tem que dar essa disciplina é o médium. Quem é o médium? É esse intermediário, essa pessoa que intermedia entre o plano espiritual e o plano material. Então, numa concepção geral, todos nós somos médiuns no sentido de pensamentos e energia. Mas alguns têm a mediunidade aflorada. E Kardec, já percebendo naquele momento que uma coisa que era evidente em muitos dos médiuns era a vaidade. E aí, com isso, a gente vai estudando dentro desta obra e vai percebendo que nós temos que domar mais ainda. Quem vem com a faculdade mediúnica aflorada, com a faculdade mediúnica do trabalho mediúnico, precisamos mais ainda reforçar o nosso conhecimento, a nossa disciplina. Vamos lembrar lá da nossa mensagem de André Luiz, né? Na tranquilidade, quando ele fala que se a gente não acredita na disciplina, a gente observe o carro sem freio. Então, vamos sempre estar nos lembrando desses ensinamentos. O terceiro livro foi justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em 1864. Então, essa obra ela surgiu pela necessidade de levar o consolo, o amparo, para aqueles que precisam, a humanidade, trazer os ensinamentos de Jesus, o que o Cristo falara quando ele viera à Terra, precisava agora ter uma elucidação melhor, ter uma compreensão melhor. E aí nós temos o Evangelho do Cristo trazido pelos seus discípulos, seus apóstolos, né? E em seguida nós temos as orientações dos Espíritos e temos também algumas reflexões de Allan Kardec. Então muitas vezes as pessoas confundem. Eu já ouvi muito falar que as pessoas dizem que o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia do Espírita. Mas isso não é verdade. Nós não temos Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita é o Evangelho redivivo de Jesus aqui na Terra. É justamente
as elucidações, é justamente os esclarecimentos, certo? E aí nós vamos continuar, né, passeando aqui sobre essas obras, e aí nós vamos chegar no Céu e o Inferno, obra de 1865, aonde Kardec nos traz, porque as pessoas ficam muito com essa curiosidade do que seja o céu, do que seja o inferno. E aí Kardec ele vem nos trazer a compreensão, a comparação, através até de algumas filosofias do que seja o céu e o inferno. E aí, por último, nós temos a Gênese, de 1868, né, que traz e fala sobre a criação do universo e fala também sobre a criação do espírito. Ah, Cristina, ficou faltando obras póstumas. Mas obras póstumas, meus queridos, ela não foi uma obra que foi, né, coletada e compilada por Kardec, né, naquele tempo. Ela veio depois, né, por isso mesmo que tem esse nome. Então, Obras Póstumas, ele é um livro que ele veio depois dessas 5 obras que consideramos como as obras fundamentais da doutrina espírita. Então, as pessoas que querem conhecer verdadeiramente a doutrina espírita, eles têm que começar a ler essas obras. Como diz o nosso querido amigo da Federação Espírita Brasileira, responsável pela área do estudo do Espiritismo, Carlos Campetti, comece pelo começo. Então, nós temos que começar pelo começo. E as obras fundamentais ou obras básicas da doutrina espírita é que vem realmente nos esclarecer. É quem vem tirar as nossas dúvidas. É que vem justamente tirar o véu, descortinar o véu da ignorância que muitos de nós ainda carregamos com relação a esse tema, a esse assunto, o espiritismo. Há muita confusão entre as terminologias, né? E aí nós não podemos nos esquecer que o espiritismo, ele foi codificado por Allan Kardec. Foi ele que reuniu esse calhamaço de informações com base científica. Como ele era um professor renomado, conhecido, ele usou de um pseudônimo justamente para não interferir no seu processo de instrução das informações que estaria trazendo dentro das suas obras. Obras que ele não atribuía a ele atribuía aos espíritos. Kardec sempre teve essa convicção e essa humildade de reconhecer as obras como sendo as obras dos espíritos. E foi Kardec, Allan Kardec, que trouxe esses nomes: doutrina espírita, espírita e espiritismo. Hoje, quando nós procuramos lá no nosso pai, antigamente a gente usava o dicionário do Aurélio, né? Hoje a gente vai lá no Dr. Google, né? E o Dr. Google, quando nós fazemos as nossas pesquisas sobre o que é o espiritismo, ele muitas vezes nos traz a informação de que é uma religião mística, e isso não é verdade, né? Às vezes as pessoas, comumente nós ouvimos algumas pessoas falar assim: ah, você é espírita kardecista? Espírita, meus amigos, a partir de hoje, não vamos mais errar quando falarmos. Espírita é aqueles que acreditam na doutrina espírita codificada por Kardec, né? E que segue os ensinamentos da doutrina espírita. Combinado? Ninguém vai mais dizer que a Umbanda é espírita, que a Quirobanda é espírita e outras religiões espiritualistas que falam também com os espíritos, que têm a prática mediúnica. Porque muitas vezes nós fazemos a confusão entre prática mediúnica e espiritismo. Mediunidade, qualquer pessoa tem. Comunicação com os espíritos, qualquer pessoa pode fazer e pode desenvolver. Mas ser adepto às orientações da doutrina espírita é diferente. Então,
Trazida ao conhecimento da humanidade encarnada pelos espíritos superiores e codificada por Kardec, na metade do século XIX, a doutrina espírita ou espiritismo, termo criado por próprio Allan Kardec, se apoia em alguns princípios básicos que dão ao espírita uma fé fortalecida na razão que compreende aquilo que crê. Primeiro, a existência de Deus é o primeiro princípio básico do espiritismo. Ou seja, nós espíritas acreditamos piamente em Deus, na divindade. O Criador surge como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, conforme a primeira questão de O Livro dos Espíritos. Vejam só, queridos irmãos, Kardec ele inicia a sua primeira obra já falando sobre Deus, sobre a criação, né, dos mundos. E falando também de nosso Pai Celestial, segundo o Mestre Jesus. Então, Jesus já nos dizia que Deus é o nosso Pai Celestial, é o nosso Pai maior. E que Ele, Deus, é o Criador do universo, é o nosso Criador. Então, nós temos a plena convicção e certeza de que Deus é único na existência de cada um de nós. Segundo, a existência e a sobrevivência dos espíritos à morte do corpo físico. Ou seja, a morte não existe. O que é comprovado pelas manifestações mediúnicas, experiência de quase morte, sonhos e projeções espíritas e lembranças de vidas anteriores. Certo? Meus amigos, nós possuímos uma mediunidade que a gente não conta assim como muita coisa não, né? Mas é uma mediunidade de intuição, uma vidência telepática, que eu gosto de chamar assim, porque eu não consigo ver com os olhos do corpo, eu vejo com os olhos do espírito. E muitas vezes a gente é conduzida, a gente é levada, muitas vezes nos é mostrado situações. E muitos episódios ocorreram comigo desde a minha infância e eu ficava a me perguntar por que aquilo acontecia. E aí, muitos anos depois, eu vim conhecer a doutrina espírita, que veio realmente me esclarecer. E veio fazer com que eu compreendesse que aquelas intuições, aquelas vozes, que muitas vezes eu ouvia, aqueles sonhos que pareciam realidades, não eram imaginação, né? Eram realmente comunicações estabelecidas entre o plano físico e o plano espiritual. E eu, tendo essa facilidade, né, essa abertura dessa comunicação, aprendi estudando, fazendo o estudo mediúnico sério, desenvolvendo as minhas faculdades mediúnicas com orientações de pessoas que trabalham com seriedade. Eu consigo controlar as intuições, os pensamentos, consigo controlar muitas vezes os sonhos. Então, a gente faz um exercício, uma prática diária para esse controle. A terceira, a pluralidade das existências. A reencarnação é o retorno do espírito à vida material em um novo corpo, ligado definitivamente a este, desde o momento da concepção. Ou seja, o espírito, ele já é criado uma única vez. Quem é criado várias vezes é o corpo que vai receber, acolher esse espírito. Então, existe a pluralidade das existências. O que é que isso quer dizer? Que nós vivemos sucessivamente. Nós experienciamos a nossa existência, passamos por experiências reencarnatórias. Hoje eu estou numa condição, amanhã eu estou em outra. Hoje eu posso vir com o sexo feminino, amanhã com o sexo masculino. Hoje eu posso desenvolver determinadas habilidades, amanhã eu desenvolvo mais, porque a cada existência nós vamos adquirindo mais e mais talentos e habilidades.
E aí, a prova da justiça de Deus, que possibilita a oportunidade de reparação àqueles que se arrependem, independente do tempo que se leve. Ou seja, a reencarnação, ela serve para isso. Ela serve para nos redimir, ela serve para nos reconciliarmos uns com os outros, principalmente se numa das existências nós adquirimos alguma inimizade, vamos falar assim. E porventura, às vezes a gente pensa que a gente não magoa as pessoas, mas nós magoamos. Às vezes nós estamos estressados, nós estamos com a mente quente, aí uma pessoa fala com você e você já muda o seu tom de voz. Isso acontece comigo. Muda o seu tom de voz e aí você percebe que você, naquele momento, você decepcionou alguém. Porque alguém tinha você de outra forma, de outro jeito. Mas só que nós todos que estamos no planeta Terra, nós estamos passando pelas nossas provas e expiações, pelo nosso aprendizado. E há momentos em que nós não estamos bem. Às vezes nós entramos em desequilíbrio. Às vezes nós nos envolvemos em ondas magnéticas que levam a termos comportamentos diferentes do que temos comumente. É essa observação que a gente faz quando a gente percebe verdadeiramente que nós não estamos bem. E quando os amigos também percebem que nós não estamos bem. Olha, a Cristina, ela não é assim, né? Ela foi um pouco ríspida comigo, ela falou assim, mas ela não é assim, né? Eu conheço ela, não é do comum dela, ela está desse jeito. Ela deve estar passando por algum problema que ela não está conseguindo controlar no momento. E aí, nesse momento, queridos amigos, eu agradeço se vocês fizerem orações por mim, porque com certeza eu estou fazendo bastante, como eu costumo dizer, aperreando a espiritualidade, para que eles possam me ajudar a me equilibrar. Porque depende mais de mim do que deles, eles estão apenas me auxiliando. E as preces são sempre bem-vindas nesse momento. E a reencarnação, ela também possibilita o melhoramento do progresso. Lei do progresso, uma das leis divinas ou leis naturais que estão lá no livro dos Espíritos, né? O livre-arbítrio, lei de causa e efeito, também que está lá no livro dos Espíritos, que nos mostra que nós não somos marionetes, não somos robôs. Deus não nos manipula, Ele nos dá a liberdade, Ele nos dá o livre-arbítrio para que possamos escolher as nossas caminhadas. Então, se hoje eu percorro um caminho de dores, foi porque eu escolhi o caminho da dor. Se eu hoje percorro um caminho, que esse caminho é um caminho de luz, com certeza esse caminho é o caminho que eu também escolhi. E nós somos responsáveis pelo bem ou pelo mal que fazemos. Tudo é consequência, tudo é de minha responsabilidade. E aí, a gente vai lá, entrando já, para que a gente possa entender e compreender, né, o título da nossa exposição da noite de outra, Espíritas Instruí-vos. Por que nós trouxemos essa reflexão da noite de hoje? Até mesmo para mim, viu, meus irmãos? Porque muitas vezes eu costumo sempre a falar e a comentar. Sempre que a gente faz um tema, que a gente escolhe um tema, somos nós que estamos trabalhando esse tema, quem mais aprende com os temas. Então, o espírito é aquele que encontra no espiritismo respostas às suas questões existenciais, entendimento sobre a nossa posição dentro do contexto da vida maior, que se sabe imortal em mais uma experiência transitória na carne, com o objetivo de trabalhar o seu crescimento moral, buscando ser, hoje, melhor do que foi ontem e melhor do que foi, né, o ontem de vidas existenciais passadas e o ontem de ontem dessa existência. Então, a cada dia, meus irmãos, o espírita, ele procura melhorar-se. E aqui a gente fez até um grifo nesse tópico aqui, na palavra ser.
porque nós temos que ser espíritas. E ser espírita não é andar com o evangelho debaixo do braço, as obras básicas na cabeça e ir para o centro espírita de manhã, de tarde e de noite. Não. Ser espírita é fazer a compreensão da doutrina espírita, é entender os ensinamentos do Cristo, ser cristão, né? Porque a gente vai ver bem que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala do seres perfeito, nas instruções dos espíritas, quando ele fala os bons espíritas, ele diz assim: o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Veja só, aqui ele está nos dizendo que o espírita é cristão, certo? Que todo espírita é cristão, ok? Então, nós estamos ligados ao Evangelho de Jesus. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo. É por isso que somos cristãos. Nós estamos aqui aprendendo os ensinamentos de Jesus e temos que pô-los em prática. É a nossa ação caritativa, ação no amor, ação na fraternidade, ação em compreender e entender os nossos irmãos. E muitas vezes, como falou a mensagem aqui de tranquilidade, muitas vezes a gente tratamos aqueles entes queridos, principalmente aqueles que convivem conosco, com rispidez, né? Muitas vezes nós não damos atenção. E aqui na mensagem ele faz a observação, na mensagem inicial, para que a gente trate os nossos irmãos, parentes de dentro de nossas casas, nossos parentes, nossa família, como nós tratamos vizinhos, não é? Por quê? Porque a gente sempre trata as pessoas de fora com amorosidade, com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pergunta como você está, o cuidar, né? Um olhar carinhoso. Vamos fazer isso também com aqueles que estão conosco em casa, porque todos nós estamos nessa escola aprendendo juntos. E esse é o momento de reparação que nos fala Kardec, quando ele nos traz que é a necessidade da reencarnação, que Deus nos dá essa oportunidade de reparar. E muito das nossas dívidas nós pagamos mesmo com os nossos entes queridos que convivemos com ele em casa, né? Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Olha só. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que neles criaram raízes são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Um Espírito de Verdade, Paris, 1860. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5. Quando já vem aqui Kardec nos falar da importância. E primeiro ele colocou o Espírito de Verdade, quando ele trouxe essa comunicação para Kardec, porque muitos se diz que o Espírito de Verdade nada mais é do que o próprio Cristo, que veio, trazendo como se comunicando como Espírito de Verdade, para quê? Para que as pessoas pudessem entender e compreender que ele estava novamente conosco, que ele não nos abandonou. Quando ele estava lá no Calvário, ele disse: eu vos enviarei um Consolador. E aí chegou o Consolador. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Está bem claro nos ensinamentos, está bem claro dentro do Evangelho. E aqui, quando ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Então, meus queridos irmãos,
nós temos que nos amarmos. E aí, como dizem por aí, né, que a gente gosta muito de fazer assim algumas brincadeirinhas dentro do nosso movimento espírita. Então, muitas vezes a gente diz que existe as fofocas fraternas, aonde alguns irmãos vão lá fazer fofoca de outros. Olha, você viu a Cristina? Menina, ela estava lá passeando no shopping, vocês precisavam ver a roupa que ela estava. Isso não era a roupa de um espírito. Oh, meus irmãos, né? Às vezes a gente sempre faz isso. A gente cai nesse erro pelo nosso pensamento, porque ainda cultivamos esses sentimentos dentro de nós. E precisamos arrancar como ervas daninhas esses sentimentos, para que eles não possam progredir, para que eles não possam crescer e dar mais frutos, porque aí esses frutos, eles podem vir de diversas formas, ou com sabores doces, ou com sabores azedos, amargos, e aí nós vamos ter que comer. Então vamos procurar, né, trabalhar esse amor, essa fraternidade dentro dos nossos corações. Quando você ver um irmão do centro espírita, do movimento espírita, fazendo algo de errado, não saia falando para ninguém. Faça uma oração. Peça a Jesus que esse irmão retorne ao seu caminho de luz, que ele retorne ao seu caminho. É isso que devemos fazer. E não estarmos alimentando esse pensamento e levando, e muitas vezes, como a gente fala da dinâmica, que a gente fala do telefone, que a pessoa bem aqui me diz uma coisa e chega lá, da última pessoa totalmente distorcida, né? Eu falo, né, que o prato é azul e ele vai chegar na última pessoa como sendo branco. Então, nós temos que tomar cuidado, né, com isso. Por isso que nos é feita essa observação de primeiro nos amarmos e depois nos instruirmos. Porque do que adianta a instrução sem amor? Vamos refletir? O que adianta eu ter tanto conhecimento da doutrina espírita se eu não tenho amor dentro de mim? Que adianta eu falar tantas palavras bonitas, vir aqui, estar aqui falando, reflexionando essas palavras, mas aí no momento que a gente mais precisa exercitar, nós caímos, né? Nós caímos. Então, muitas vezes nós estamos ainda nessa caminhada e muitas vezes nós nos deixamos abater pelas coisas desse mundo. Nós nos deixamos nos envolver pelas coisas do mundo materialista, do mundo material. Mas vamos refletir, meus irmãos. E nós, espíritas, que estamos ouvindo essa mensagem, que vai ficar gravada, que vai servir para muitas outras pessoas futuramente, amanhã ou depois, quando acessar, né, o Instagram da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, vai poder fazer uma reflexão sobre si mesmo, né? Porque é isso que nós devemos fazer, refletir sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos. E aí que ele chama a atenção que os erros que se encontram no cristianismo, ou seja, as religiões que vão surgindo, elas vão surgindo porque as pessoas vão tendo um ponto de vista. Ora, eu frequento a Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Mas lá no Centro Espírita, algumas pessoas fazem algumas coisas que eu não concordo. Eu não concordo. E aí, por conta disso, eu vou sair de lá. Porque eu não concordo. E eu acho que eles deveriam fazer era do meu jeito, né? E aí, a gente sai do Centro Espírita. Aí chega lá no outro. Eu vim pra cá porque lá... Aí quando você chega lá, você encontra até as mesmas coisas e outras coisas mais. E aí, meus amigos, você nunca vai parar de estar rodando. Você vai ser nômade espírita. Porque você vai estar rodando os centros espíritas dentro da capital, procurando um local que se adeque a você. Mas, na verdade, somos nós que temos que nos adequar às normas e às disciplinas.
porque os centros espíritas, eles trabalham sobre orientações. Aqui no Piauí, nós temos a Federação Espírita Piauiense, que recebe as orientações da Federação Espírita Brasileira para que possa orientar e auxiliar na caminhada dos centros espíritas do nosso estado. Então, a nossa casa máter do espiritismo no Piauí é a Federação Espírita. É ela que recebe o treinamento através dos seus trabalhadores, para que possa passar essas atividades para os centros espíritas. Então, a instrução também depende disso. E essa instrução, ela vem com amor, porque todos nós que lá estamos, da diretoria executiva, àquela pessoa que está lá na coordenação, que está lá num grupo de estudo, que está numa evangelização, que está numa reunião mediúnica, todos nós somos voluntários. Todos nós estamos de coração assim abertos, felizes em ajudar. Então é esse o papel que nós devemos exercer enquanto cristãos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que as desprezaram, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis e abaixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Ame-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. Desculpa, eu vou ler novamente porque eu fiz um pequeno erro de leitura. Arme-se a vossa falange de decisões e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Essa é uma mensagem de Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, na missão dos espíritas. Então, nós espíritas, além de nos instruirmos, além de fazer essas observações que Erasto nos chama nesse item, nesse capítulo, nós temos, como espírita, verdadeiros, levar a doutrina espírita na sua essência, sem criar modismo, sem mistificar. Nós não precisamos mistificar, nós não precisamos criar modas para atrairmos pessoas. Na verdade, nós não precisamos atrair ninguém. Ser espírita, meus amigos, meus irmãos, é uma escolha. Eu escolhi ser espírita. Na casa espírita, aonde eu entrei, que eu estudei, que eu comecei a trabalhar, ninguém chegou para mim e disse: você aqui só fica se você for espírita. Eu fui acolhida, eu fui recebida com minhas dores, minhas imperfeições. E fui aprendendo e continuo cada vez mais aprendendo. E é assim que devemos ser. E quando eu decidi que a partir desse dia eu vou ser espírita, o divisor de águas na minha vida, o meu crescimento, foi o meu crescimento. Eu me emociono muito quando eu digo que eu sou espírita. Essa condição que eu estou tendo de aprender a ser espírita. Então, ser espírita é estar com a alma, o coração dispostos e apostos para servir Jesus. Para
ensinar de acordo com as orientações que Kardec nos fala, que Kardec nos chama. E a gente continua aqui trazendo um recorte que eu fiz do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Um livro muito bom que eu recomendo, é maravilhoso, fantástico, um livro de mensagens que faz com que a gente reflita realmente como é o nosso comportamento. E no item do capítulo 4, que chama Instrução, ele diz assim: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformazeia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhes comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-as para o alto através do amor. Valorizemo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como poço amigo em plena sombra, a deserdentar o viajor sem ensinar-lhes o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça o peregrino informes de rumo certo, deixando sucumbir aos tormentos da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. E aqui a gente faz uma reflexão em cima dessa mensagem, aonde ele coloca essas pequenas condições que temos, né, de trabalharmos. Aí ele fala aqui que primeiro, sempre em primeiro lugar é o amor, depois a sabedoria. Depois de sermos sábios, nós temos que exercer a bondade, nós temos que ter bondade dentro dos nossos corações. Então, quando a gente fala de bondade, a gente também fala de fraternidade. Quando a gente fala de fraternidade, a gente fala de empatia, que é o que devemos ter por alguns irmãos. Tratando aqui um pouquinho a garganta, para podermos finalizar, né, a nossa fala. E essa bondade, essa fraternidade, nós temos que alcançar nos instruindo. Porque o amor é exercício. Se você não exercita amar alguém, você nunca vai amar. Assim como o perdão. Se você não exercita o perdão, você nunca vai perdoar. Então, muitas vezes, é difícil a gente perdoar, principalmente quando tem pessoas que aparecem em nossas vidas para nos ensinar amargas lições, né? Então, a gente percebe que é muito difícil a gente perdoar, mas necessitamos desse perdão. Necessitamos de luz. E como Cristo disse, vós sois luzes. Ele mesmo nos diz que nós somos luzes, que podemos iluminar escuridão. E quando é que o espírita ilumina a escuridão? Quando ele aprende e compreende a necessidade do sorriso amigo, do olhar fraterno, do ombro que acolhe. É essa a necessidade que o espírita tem, de exercer o amor para com aqueles que chegam,
Mas o espírita é espírita em qualquer lugar, não somente dentro do centro espírita, mas em toda parte. O espírita é espírita no lar, principalmente com seus familiares. O espírita é espírita na sociedade. O espírita é espírita no seu local de trabalho. O espírita é espírita nas suas atividades sociais. Em todos os locais que você adentra, você é espírita. Lembremos disso, meus irmãos. Principalmente aqueles que, assim como eu, optaram por ser espírita, por estar nessa doutrina tão maravilhosa, tão esclarecedora, que nos traz tanto amparo, tanto amor, tantas emoções. E aqui a gente vai encerrando com uma frase do Chico, que eu gosto muito, às vezes eu utilizo muito essa mensagem, porque é uma mensagem que faz nos lembrarmos de como devemos proceder. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se em existências passadas nós cometemos algum erro, é nesta existência que estamos tendo a oportunidade de repará-los e de não cometer os mesmos e ainda mais de fazermos outros. Então, amados irmãos, queridos, que aqui estiveram conosco, eu agradeço por ter, tido essa caridade, essa paciência de nos ouvir, de estar conosco nesse momento de aprendizado nessa noite. Agradecendo mais uma vez a nossa querida irmã Carmelita Bueno, que dirige com tanto carinho, com tanto amor esta casa, a Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Em nome dela, eu deixo o meu abraço pessoal e o abraço da Federação Espírita Piauiense a todos os trabalhadores, a todos aqueles que fazem esta casa, que erguem não só as paredes físicas, mas principalmente as paredes espirituais, as paredes do amor, as ações caritativas. Então, nesse momento, queridos irmãos, mais uma vez nós só agradecemos e vamos agradecer a Deus por mais esse momento através da nossa prece. Às vezes, Senhor Jesus, nos sentimos tão cansados diante das dores da caminhada. Às vezes as pernas balançam e os pés, muitas vezes calejados de calos pelo sapato, que caminha na estrada da evolução. Traz-nos, Senhor, o grande peso. Mas ao relembrarmos que vós nos dissestes, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aqueles que carregam os fardos nos seus ombros são justamente aqueles que podem carregar esses fardos. Não desanimem. A caminhada é longa, mas a chegada é triunfante. Que possamos chegar, amigos queridos, e tocar as mãos do nosso Mestre Jesus. E que nesse momento possamos agradecer a Ele por tantas bênçãos que recebemos, pelas luzes. Que possamos sempre estar conectados em oração, para que possamos juntos emanar as boas energias e lançá-las em dobros através das energias espirituais dos amigos que trabalham conosco, devolvendo-as para esse planeta. Que a vacina contra este vírus que veio nos abalar, que veio nos despertar em muitos sentidos, possam cada vez mais ser eficazes no combate a esta pandemia. E que logo possamos, Senhor Jesus, exercer do amor na sua plenitude.
abraçando, acolhendo, podendo, Senhor, estarmos mais próximos fisicamente. Agradecemos a espiritualidade amiga, Dr. Bezerra de Menezes, pela sua equipe que está nos leitos dos hospitais, trabalhando incansavelmente. A Maria, mãe querida, que acolhe os que chegam no plano espiritual. E assim, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos por este momento. Continua conosco, higienizando os nossos lares, as nossas mentes, livrando-nos de todos os males, de todos os miasmas. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite. Até uma próxima, né, Carmelita? Quando tivermos agenda, pode contar conosco, minha querida. É com muita alegria que estamos juntos aos irmãos da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, saudosos. Nós estamos saudosos, com muita saudade de todos. Mas logo, logo, com certeza estaremos juntos fisicamente. Um grande abraço.